Olha, então, a trilha é um programa de treinamento, tá? Uhum. A gente começou a pensar ela usando aquela metodologia 70-20-10, né? De trazer parte online, parte presencial, experiências, começamos a desenhar cursos e o que a gente poderia fazer nesta trilha. O grande desafio era como engajar os líderes, né? Como fazê-los participar desses treinamentos. E a gente pensou na ideia de gamificação, de colocar isso na forma de um jogo. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com Nilson Figueiredo. Nilson, se apresente. Vamos lá, e aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, eu sou o Nilson Figueiredo e eu gosto de dizer que além de ser, né, um dos sócios da Revo, CRO aqui da empresa, eu também gosto de falar que eu sou amigo do Richard. Só no mês que bate meta. No mês que bate meta, né? Segundo ele. No mês que bate meta, você é amigo. Eu não sabia que estava nesse nível, né? Mas enfim. E como esse mês já bateu a meta, ano passado bateu a meta, então por enquanto amigo. Tá super amigo, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não dá para reclamar. Mas pessoal, muito animado com mais um episódio aqui do Revocast e a gente sempre brinca, né? Tem que trazer novidade, tem que trazer um projeto com viés aí diferente que a gente ainda não discutiu. E sempre... que esse vai ser sem viés, tá? Né? Esse precisa ser sem viés, né? Acho que aí já pegou a dica aí. Eu tenho uma dica aí na frase do Richard. E Richard, o pessoal tá trazendo aqui muito feedback legal dos episódios, falando dos estudos de caso. Teve um pessoal que falou, escutei lá o do Roy e já comecei a implementar. Então, assim, convido você aí a contar pra gente, fala pra nossa equipe, a gente adora saber algum episódio que você gostou, que você implementou alguma coisa, porque como eu sempre falo, acho que todo episódio eu tô trazendo isso, né? Isso dá combustível pra gente continuar e segundo episódio de 2025, hein, Richard? Pois é, e como a gente sempre fala, esse aqui é o podcast dos bastidores. Então a gente só traz quem faz. Quem realmente está fazendo. A gente não pega só a pessoa que leva a plaquinha, pegar só os CEOs que levam crédito e que vão lá para o prêmio. Pro prêmio. A gente pega, quem de fato estava lá, sujou a mão de graxa e fez a coisa acontecer. Então, até porque a gente quer usar isso como ferramenta de conhecimento. Então, você que trabalha com T&D também precisa executar esses projetos. Aqui é o principal canal hoje do Brasil de conhecimento de T&D. E a gente fica bem feliz aí de estar fazendo A gente fala que o melhor presente é o conhecimento, né? E aqui você pode aprender com o erro de quem já passou por isso, né? Eu acho que um jeito de aprender é você errar, um jeito mais econômico é você aprender com o erro dos outros. Né? E os acertos. E os acertos também, principalmente. Né? Vamos falar de um case hoje bem legal, né? Vamos lá. Então, vamos começar aqui a nossa história, né? Imagina que depois de 33 anos na empresa, não de idade, apesar dele parecer ter 33 anos de idade, tá? Depois de 33 anos na empresa, te entrega um novo desafio, que é ir para a área de diversidade e inclusão. Ao chegar lá, você percebe que faltam dados, né? Para você ter uma real dimensão do tamanho da diversidade na empresa. O que você faz? Primeira coisa, vamos aplicar um censo da diversidade. Tira uma foto, né? Tira uma foto, exatamente. A partir de dados, você consegue tomar decisão. E aí você identifica algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, 63% da liderança se manifesta interesse em aprender mais sobre diversidade. Então, legal, né? As pessoas querem aprender mais sobre isso. Mas você também percebe que faltam ações e conhecimento sobre o tema. Com esses dados na mão, você agora tem subsídio para montar uma trilha para mais de 600 líderes sobre o tema liderança inclusiva. Hoje, vamos conhecer o case do Metrô São Paulo. Estamos aqui com o Danilo Martiri, que é analista de desenvolvimento de gestão do Metrô São Paulo. Danilo, seja muito bem-vindo ao Revocast. Bem-vindo, Danilo. Obrigado, Nilson. Obrigado, Richard. Valeu pelo convite. E que é isso interessante, Danilo? Porque, assim, o que eu primeiro queria que você explorasse um pouco o desafio, né? Por que vocês queriam olhar para isso, tá? Mas o que eu acho bem interessante é que vocês começaram com consenso. Começaram tirando uma foto e não com achismo. Então, explica um pouco daquele momento que você foi
para essa área nova, depois de 33 anos de idade, dentro da empresa. Por que vocês queriam começar com esse censo? Tá legal. Bom, a gente começa pelo censo porque realmente tem a necessidade de mapear, né? Qual que é quem são as pessoas, né? Como é que esse assunto tá sendo desenvolvido na companhia, né? Tivemos ações anteriores? Tínhamos, mas era, digamos, esparsas, né? Assim, não focadas. Reativa, provavelmente, a partir de alguma pessoa que falou faz alguma coisa, mas não era estratégico. O assunto sempre foi importante, relevante, mas assim, do momento que ele entra no planejamento estratégico da empresa, né? Que foi em 2023, o censo foi anterior a isso, né? Foi até resultado do censo. A gente falou, precisamos ter esses dados, né? Precisamos ter dados para... Justamente até por causa disso que entrou no planejamento estratégico, né? E para quem, assim, obviamente, todo mundo sabe o que é o censo, né? Em termos de IBGE e tudo mais, mas o que é um censo de diversidade? O que você está buscando? Falar com as pessoas dos grupos minorizados e entender como é que é a maturidade da empresa nesse assunto. Só que você faz perguntas como qual cor que você se identifica, qual gênero, qual orientação sexual. Você busca dados daquelas pessoas para conseguir ter uma coleta de dados dos seus colaboradores. Tudo anonimizado, sim, obviamente, né? A gente pergunta exatamente, é isso aí. Qual a sua raça, qual a sua religião, qual a sua orientação sexual, como é que quanto você sabe, quanto você já presenciou de temas como discriminação. Então, né? Você vai nesse assunto para ver se ele já sofreu alguma coisa se as também. pessoas já sofreram, exatamente. E aí o que aparece... Isso é uma pesquisa contratada, isso é uma empresa. Uma empresa, faz. Sim. Tá. Tem uma expertise, né? A gente... E vocês trazem esse parceiro para ser um apoiador Exato. Já está acostumado a tirar esse tipo de foto e aí trazer a maturidade no assunto. Exato. Né? E inclusive com comparação do mercado, né? Legal. E outras empresas que também já fizeram o censo. Legal. E aí, a partir do momento que vocês tiram essa foto, né? Você falou assim, a necessidade era porque tinha ações muito pontuais, não estratégico, a empresa identificou que isso era um ponto estratégico, então tira a foto. A partir daí, o que acontece? A partir daí, a gente começa a desenvolver um plano de ação estratégico para responder. Por onde a gente começa, né? Porque a gente já tem o censo, tem os dados... Onde a gente vai começar? E a gente começou justamente pelo pilar das mulheres na liderança. Tá. Até, às vezes, antes de começar, o que vocês identificaram, assim? Eu até falei foram os maiores pontos que vocês descobriram no censo, assim, que... Olha, a principal é a demografia, né? Os dados, assim, de pessoas, quantas pessoas negras, quantas pessoas indígenas. Alguma surpresa aconteceu aí? Surpresa não necessariamente uma surpresa, mas a surpresa em si foi os dados, né? Ter os dados. Ter os dados. Uau, esse dado existe. Isso é porque, na verdade, por ser anonimizado, a pessoa fica mais à vontade para responder. Coisa que não tinha acontecido isso antes. Então, a gente tem hoje um panorama bem razoavelmente definido, né? De orientação sexual, de deficiência, de religião, enfim... A gente tem isso e muitas vezes pesquisas não trazem esse dado, né? Sim. E aí a gente é uma empresa que tem, na sua maioria, 70% de homens. O Metrô é uma empresa masculina, né? Porque é muita coisa mais técnica. Exatamente, mais técnica, mais é empresa de engenheiros que a gente fala, né? E apesar das engenheiras estarem aí reivindicando cada vez mais, né? A sua atuação... E a gente começou a pensar nesse primeiro pilar, que é as mulheres na liderança, para começar a desenvolver a empresa. Qual o tamanho de colaboradores em geral, uma ordem de grandeza? Olha, hoje, em torno de 7.500. 7.500, é bastante gente. É bastante gente. É muita gente. E aí você falou que começou trabalhando o tema de mulheres na liderança. Então, provavelmente, o censo também trouxe uma necessidade de começar por esse tema. O censo ele expõe alguns gaps, né? E a gente acabou optando pelas mulheres para tratar essa questão de gênero, né? Da diversidade de gênero na liderança, né? Na liderança. Isso já havia sido conversado antes quando o tema era ESG, né? A gente trouxe isso para o metrô, que no metrô chama ASGI, né? E aí no pilar S, que é o pilar social,
já havia sido comentado que as mulheres precisavam ter mais espaço, né? Enfim, tem uma série de gaps aí quando você fala de liderança feminina, né? E precisou convencer as pessoas a começar por esse tema, ou o censo já falou, não, é isso mesmo? Não, o censo em si o censo não falou. Ele falou, olha, precisa trabalhar segurança psicológica, mulheres na liderança. Vários aspectos, né? O que veio é que a empresa precisava ser sensibilizada ao tema, né? E aí a alta liderança falou, olha, então vamos começar pela uma definição da alta liderança. Perfeito, é isso que eu queria entender. Pelas mulheres. Então, vamos lá. Tá, e aí, como que vocês começaram a traduzir isso para um programa de liderança olhando para as mulheres? A gente começou, primeiro, criamos um comitê de diversidade e inclusão, formado pela alta liderança, porque era essencial começar por aí, que aí um grupo de trabalho para estudar isso. A gente não tinha um grupo de afinidade, famoso grupo de afinidade, então agora a gente criou também um grupo de afinidade para discussão de gênero, né? Precisávamos, né, desenvolver as mulheres, então criou-se um programa de desenvolvimento para as mulheres, para a liderança, e a trilha da liderança inclusiva, porque surgiu a partir do censo e também de benchmarkings que a gente fez, né, e a própria experiência que a gente adquiriu, que a liderança é fundamental, né? Então, vamos desenvolver a liderança. E aí é treinar todos os líderes no assunto sobre a liderança inclusiva. Né? A maior parte possível, né? Sim. E aí, então, não foi só treinar as mulheres, foi treinar todos os líderes. Tinha uma trilha específica para desenvolver competência e habilidade de liderança para mulheres. Temos. Tem. E aí, além disso, outra coisa para toda a empresa. E aí quando você fala da trilha da liderança inclusiva, a gente desenvolve ele na questão de gênero, mas também na questão da diversidade como um todo, né? Sim. Aí são vários vertentes da diversidade. Começando pelos vieses inconscientes. Sim, que a gente brincou no começo. Você colocou no começo. E então vamos mergulhar um pouco na solução, o que foi desenhado. O que é essa trilha de liderança inclusiva? Olha, então, a trilha é um programa de treinamento, tá? A gente começou a pensar ela usando aquela metodologia 70-20-10, né? De trazer parte online, parte presencial, experiências, começamos a desenhar cursos e o que a gente poderia fazer nesta trilha. O grande desafio era como engajar os líderes, né? Como fazê-los participar desses treinamentos. E a gente pensou na ideia de gamificação, de colocar isso na forma de um jogo. Interessante. Como que funcionava? E aí foi bacana, foi interessantíssimo mesmo, porque como é que funciona o jogo, né? A gente disponibiliza as atividades anualmente, nós estamos na segunda onda já, então a primeira onda... E aí o líder pontua à medida que ele vai terminando a atividade, né? Quando ele alcança 2.000 pontos, ele já ganha o PIN, a gente materializou o prêmio num PIN, assim, que ele pode usar. É muito comum os metroviários usarem no crachá, assim, né? E aí ele ganha esse PIN, ganha o certificado. Aí quando ele avança para 3.000 pontos, ele já ganha isso, mais um selo exclusivo que ele pode colocar no LinkedIn, né? Em outras plataformas e tal. E é isso, começamos assim. Legal. Primeiro ano, né? E aí o segundo ano já teve outras novidades. Quais outras novidades? Já fiquei curioso. Não, porque o desafio era engajá-los. Mesmo, né? Então, a primeira pensamos num jogo. Vamos fazer um jogo? Tá. Lançamos a trilha. E aí, como é que a gente coloca? Todo mundo dentro do jogo vai... pra você ter ideia, a gente começou com... Na primeira onda, tivemos 60 líderes premiados. E já na segunda onda foram 186 líderes. Legal. Porque a gente começou a... O que a gente começou a pensar para engajar mais? Criamos umas ligas. As ligas da trilha da liderança. Então hoje a gente tem a liga bronze, prata, ouro e diamante. Então o líder que completa 5.000 pontos a mais, ele já entra para a liga diamante, né? Legal. Então a gente criou uns badges assim, né? E
E está sendo muito bacana. Legal, bem interessante. Eu acho que várias estratégias aí para engajar os líderes que são bem interessantes. E falando um pouco formato mesmo, você fala, tem um parte online, parte tinha online presencial, quais eram os temas? Você imagina que alguém aqui está querendo montar uma trilha de liderança inclusiva. Tá. Que temas e o que foi o formato que vocês usaram? Mais vídeo, mais e-book, mais o quê? A gente tem a parte de treinamentos em EAD, né, que abrange viéses inconscientes, liderança feminina, né, como é que é esse olhar, a própria diversidade e inclusão como um todo também tem esse treinamento, a gente fala de empatia, de comunicação não violenta, de inteligência emocional. Isso na parte de EAD. Nós criamos um e-book, né, para o líder inclusivo, né, e aí as ações educacionais presenciais, elas acabam passando por esses temas que eu acabei de falar também, mas a gente já teve palestras sobre viés inconsciente, sobre diversidade racial e étnica, roda de conversa com um grupo de afinidade, já fizemos painéis executivos, onde a gente levou as líderes executivas do metrô para fazer sua narrativa. Também tivemos um painel de mulheres na liderança que falando sobre vida pessoal e trabalho, como é que, né, quais são as barreiras que são enfrentadas, e masculinidades saudáveis. Legal. Né, como é que é ser homem diante né, nesse contexto, né? Sim. Como é que a gente pode... Até porque não é uma briga um contra o outro. Contrário, também tem que incluir o homem para ele não sentir que ele virou... É que a rede social ficou polarizando muito essa história, né? Então acho que para não ficar esses extremos, né? Uma briga, polarizando, justamente tem que coexistir muito bem os dois, né? Exatamente. Por isso que eu gosto até da masculinidade saudável, né? A gente tem que coexistir até para a espécie humana continuar, né? É que a rede social está polemizando muito esse assunto, né? E você tem extremistas aí em cada lado. Ah, claro. E as mulheres trazem, quando elas falam de vida pessoal, trabalho, né? Elas trazem uma realidade que às vezes a gente não conhece, né? A questão do serem obrigadas às vezes a trabalhar dobrado, né? O que a gente chama de economia do cuidado, né? Porque ela tem que performar no trabalho e às vezes o maridão lá não ajuda em casa a lavar um prato, né? Assim, e entende que isso é normal. Então, e aí elas falarem, elas trazem isso. A gente falou, vamos falar com os homens agora também? O que é uma masculinidade saudável, né? E como foi a reação dos homens? Foi muito boa, viu? Sempre tem a pessoa que estranha o tema, né? Porque, eu cresci assim e tal, mas no geral os homens também se sensibilizaram, viu? Estão mais conscientes, né? Estão mais conscientes com esse papel também de jogar junto, como vocês falaram, né? Não é porque tem que somar, né? 1 mais 1 tem que ser 2. E ao mesmo tempo a mulher também, quando o homem cria consciência também, né? Que ele também pode participar em casa, começa em casa também, né? A mulher também se sente menos cobrada a ser a super mulher, né? A super, né? Não pode falhar em nada. Não, ela pode falhar também. Até porque o homem falha muitas vezes. Não lava o prato. Não, e mesmo no contexto empresarial, né? No corporativo, né? O homem é mais perdoado, assim, né? É verdade. Por algumas coisas, as mulheres são mais cobradas. Elas têm que se provar 2 vezes, né? E é engraçado que isso, obviamente, a mulher tem um pouco isso. Ela se cobra muito. Não é? A gente vê muito isso. E uma coisa que eu percebo na Revo, eu adoro contratar mulheres, principalmente mães. Por quê? Porque essa coisa de ser mãe traz muito isso. Ela tem 1000 coisas para fazer e consegue dar conta. E aí, quando ela entra no mercado de trabalho, ela prova, não, eu consigo dar conta sim. E ela dá conta da casa, do filho, do trabalho. E por isso eu, pessoalmente, adoro trazer mães, porque acabam muitas vezes se destacando até mais do que os homens, porque ela se cobra para a coisa dar certo. Inclusive a gente tem uma decisão, né? Um ponto de decisão, assim, se você tem um cargo de liderança, né? E aí tá no páreo ali uma mulher, mãe, né? Com todas essas atribuições, e talvez um homem ali numa situação
que não tenha filhos ou não tenha... Talvez a gente vá optar pela mãe justamente pelo fato dela segurar realmente né, se ela dá conta de tudo isso, provavelmente ela já provou ela já provou que consegue lidar muito bem com pressão de vários lugares, né? Lidar com pressão, né? E a gente tem uma outra política que é legal. Toda mulher grávida que fica grávida tem um retorno garantido. Não vai ser desligada. Isso é curioso, né? A gente falando isso parece até que é uma... Né? Deveria ser assim como... Parece um favor. Parece favor, né? Mas a gente sabe como é que é a realidade, né? Então... infelizmente, aí no metrô é até mais favorável isso, né? A gente faz tudo direitinho, mas a gente sabe que existem uns gaps aí conhecidos no mercado, né? Sim. Que são vieses, na verdade, né? Viés da maternidade, né? A mulher é cobrada. Será que ela vai dar conta? Será que vai dar conta? Você vai querer esse cargo aí agora, mas você tem filho, né? Só que já teve perguntas para homem, né? Já teve relatos de mães na Revo que já receberam, né? Em outras experiências, receberam falas do tipo, depois que virou mãe, falando, será que você está no lugar, na carreira, você quer continuar aqui nessa função mesmo? Agora que você virou mãe, será que você dá conta? A vida de executiva a vida para você. É a vida para você mesmo, agora que você virou mãe. Então, assim, nunca até a fala... homem vai ouvir isso. Nunca vai ouvir, né? Então, olha, a fala já tem um viés, né? Do tipo, você virou mãe, portanto, você não deveria... Será que você está certa na função aqui mesmo? Então, imagina ouvir isso, né? E não pergunta se isso para homens, né? Normalmente, né? Exatamente. Você virou pai, você vai dar conta você vai dar conta mesmo de ser executivo aqui nessa função? E hoje, cada vez mais, você tem pais mais participativos, você tem, enfim, guarda compartilhada, eventualmente, né? Que os pais estão ali dividindo as tarefas, né? Agora, eu só queria voltar uma coisa, só para não perder sobre a solução. Você falou dos formatos EADs, né? E a gente estava falando, você comentou que tem vários ali, você comentou alguns que tinham EAD. Curiosidade, meramente são vídeos gravados? Só não peguei que tipo de objeto. Os EADs normalmente são vídeos gravados, né? Tá. Palestras que a gente tem as palestras presenciais ou online também, né? Mas elas ficam gravadas na nossa mediateca. Legal. E a pessoa também, o líder que assistir também pontua. Legal. Muito bom. E entrando um pouco no desafio, qual o desafio que foi implementar isso? Dentro desse processo de implementar, o que você mais aprendeu? Que para você, sabe, foi um desafio muito grande. Você falou, poxa, isso aqui eu não esperava. Ou, poxa, isso aqui eu faria diferente. O primeiro desafio foi a gamificação, né? Fazer um jogo, né? O metrô, assim, será que isso vai funcionar? Será que os líderes vão se sentir à vontade? É uma empresa muito tradicional, né? Uma empresa tradicional, a gente coloca assim, vamos fazer jogo, parece meio bobo, né? E aí foi a primeira coisa que a gente precisou bancar, assim, em termos de, não, vamos fazer o jogo, né? Claro, é um jogo... Né, a gente, não é aquele gamificação que você entra naquela plataforma, né, é tudo mais feito de forma caseira, bem feita, né, mas a gente, e aí isso foi a primeira coisa que deu certo, né, os líderes já começaram da primeira para a segunda turma, eu falei os números, né, já viu como cresceu, né, a gente tinha explorado um pouquinho isso, a questão de como é que as pessoas aprendem lá no metrô, temos uma área operacional grande, né, que muitas vezes no presencial não consegue estar. E aí o EAD também, como é que aprende via EAD? A gente também notou que o líder que incentivava as suas equipes, né, a aprender, gerava uma certa competitividade ali, né, quando ele cobra. A gente falou, vamos usar isso com os líderes também. Vamos fazer eles, né, aí foi a ideia das ligas. Legal. Porque enquanto a gente não tinha a liga, só tinha a pontuação, a primeira onda teve essa, vamos dizer assim, foi o desbravamento lá, né? Quando a gente começou a colocar a carinha dos líderes ali... No ranking dos líderes. No ranking, né? Isso nossa... Ainda mais líder, que não é competitivo, né? Não é competitivo. Isso aí, a gente fala que tem até um termo que a gente usa, isso aí é o gatilho da pressão entre pares, né? Que o americano chama de peer pressure, né? Você coloca a foto de todo mundo lado a lado e mostra quem tá em cada lugar e tudo. O que acontece? Ninguém quer ficar em último, né? Exatamente. Os últimos ali, tô ali todo mundo briga para subir, então você acaba tendo uma pressão ali entre paras, né, que sobe a barra, né? E o segundo desafio assim, maior é a comunicação mesmo, eles saberem que a trilha existe, né? O assunto diversidade, a inclusão. É uma empresa muito grande, né? É uma empresa grande, então isso, assim, o boca a boca foi fundamental. A gente fez o evento de encerramento
da primeira trilha, da primeira onda, né? E convidamos, o que a gente fez? A gente fez a premiação dos 60 líderes que participaram, foram premiados, mas a gente convidou toda a companhia, todos os líderes. E aí deu um boom também, porque foi muita gente, a gente trouxe uma convidada de fora, né? E aí eles ficaram sabendo como é que é, como é que eu participo, né? Legal. Que ninguém entra. E uma curiosidade aí no aprendizado, vocês, os temas que vocês listaram, teve alguma descoberta sobre algum tema que faltou? Eles falaram, nossa, para a segunda onda, vamos incluir isso aqui, ou vamos destacar mais algum assunto? Ou porque eu imagino que, como vocês tiveram que escolher, né, o que priorizar, eu fico me perguntando se teve algum aprendizado assim, teve algum assunto que a gente deveria ter destacado mais, ou não trouxemos e vamos trazer na onda 2, teve algum aprendizado assim? A gente trouxe da primeira onda para a segunda onda a inteligência emocional. Tá. Né? Já temos esse curso lá, já faz tempo, né? Mas a gente também achou que enriquecer. A gente está falando de empatia, de comunicação não violenta, né? O tema mais recorrente, o tema mais importante é o viés inconsciente, né? Tá. Isso sempre... Esse a gente principal, tem falado bastante, tem levado isso presencialmente para as lideranças, né? E aí, porque as pessoas não se percebem, todos nós temos vieses, né? Sim. E aí isso é um tema recorrente e importante, então a gente sempre fala sobre isso. Legal. E deixa eu perguntar, o que vocês fizeram que não deu certo? Que agora você fala, putz, isso aqui eu poderia ter mudado, isso aqui não funcionou. Teve alguma coisa? Olha, não dar certo... Ou que teve que adaptar, né? Eu acho que a gente teve que adaptar da primeira para a segunda onda, é o engajamento mesmo, né? Que a gente, mesmo criando o jogo, comunicando, né? A gente sentiu que perto do número de líderes que a gente tem, né? Que a primeira onda foi baixa. Acho que isso foi... E aí, quando a gente veio com essa ideia da liga, uma coisa que eu não mencionei, a gente também criou aquele indique e ganhe, né? Para o líder que indicar o outro líder, né? Se entrar e completar os pontos também, ganha ponto. Então foi isso. Foi da primeira para a segunda onda, foi técnicas mais estratégias de engajamento. De engajamento, exatamente. Legal. Foram colocando novos mecanismos ali para engajar mais. Exato. E além desse mecanismo, você acha que a comunicação e o boca a boca do primeiro também ajudou a crescer a segunda onda? Ajudou, com certeza. Então isso é uma dica valiosa para quem está pensando em fazer um programa. Não necessariamente, esse é um insight que eu estou tendo aqui, não necessariamente ele tem que ser para todo mundo para começar. Às vezes começa pequeno para ter a turma piloto, isso vai criar o boca a boca, isso vai fazer você aprender mais. Você testa, vê que temas entrou, tal, e aí vocês quase triplicaram de tamanho da primeira para a segunda turma. Né? E aí a segunda turma foi muito melhor do que a primeira. Então, para mim, essa é a conclusão final que eu tiro do insight que você está ondas, né? trazendo a isso. Fazer ondas é importante. E as ações serem complementares, porque, por exemplo, eu mencionei aqui desenvolvimento das mulheres, programa de desenvolvimento. Já estamos na segunda turma. Então, são 40 mulheres que foram formadas e desenvolvidas, né? É um boca a boca, porque a mulher, ela quando ela entra nesse programa, ela tem que falar com o líder, né? Tem que conversar a respeito. Posso entrar? Posso participar? E o líder também tem que estar preparado para a demanda que ela vai trazer. Sim, legal, é verdade. Né? É verdade. O PDI dela, tudo, né? Porque aí você começa a munir as mulheres, né? De mecanismos, de ferramentas, né? Que ela começa a cobrar o líder dela. E aí ele fala, bom, deixa eu entrar nessa trilha aí, porque... Começa a falar do importante equilíbrio, de carreira. Aí o líder... É um trator, né? É um cara que não respeita, então de não fato dá espaço para não dá espaço para o que você está ensinando. Então você tem que olhar para os Ou muitas vezes, né, o viés, né, é inconsciente por causa disso, né? Às vezes não é consciente, o viés inconsciente mesmo. Quando a mulher fala olha, tem um gap aqui na minha carreira, degrau quebrado que a gente chama, né? As mulheres têm esse gap. Poxa, e por quê? Vamos explorar? Às vezes você está escolhendo só homens porque você acha que determinar função lá de engenheiro é meramente vou chutar masculina. Aqui, né? Exatamente, é meramente masculina. E você está avaliando isso com base num viés que você está trazendo. E 70% da empresa é masculino. Então você vê mais homens, e aí, se você não tem um tratamento para trabalhar melhor, pensar nas mulheres.
Agora, eu só ia inverter a pergunta do Richard. Ele perguntou o que deu errado, o que você teve que adaptar. Agora, o que deu muito certo, né? A gente sempre pergunta o contrário, né? O que deu muito certo que se você fosse começar o projeto hoje de novo, você fala, não, esse ponto aqui eu não alteraria em nada porque a resposta foi muito positiva, né? Para nós foi a criação das ligas. Tá. Não sei se essa foi a dica de ouro. Que parece aí pro pessoal, né? Que tá vindo, mas eu acho que estimular a competitividade ajuda, viu? Bastante. Tá. Legal. Agora deixa eu fazer aquele meu personagem CFO coração de gelo, não é? Danilo, eu acho isso tudo muito bonito, maravilhoso, mas seguinte, o conselho falou que eu tenho que aumentar faturamento e aumentar eficiência operacional. Isso aqui melhora em quê nesse sentido? Para mim, assim, ano que vem a gente economiza esse dinheiro que já melhora a eficiência operacional. Como que você justifica esse projeto para o CFO Coração de Gelo? Bom personagem. Olha, eu acho que as pesquisas já falam um pouco, né, sobre a questão da diversidade e da inclusão, né, assim, 36, tem empresa aí, a McKinsey, né, Sim. Já tem pesquisa que fala 33%, as empresas, a produtividade melhora 33%, mais de 30%, enfim, com equipes diversas. Né? A diversidade traz criatividade, traz menos mesmice, né, nas decisões, diferentes pontos de vista. A pesquisa já fala que 21% das empresas mais diversas são mais lucrativas. Então, isso tem as pesquisas que apontam. Então, a gente começa por aí. Gostei, CFO. Gostei. Tô quietinho. Deu uma boa argumentação. Tô quietinho, já amolecei um pouco o coração. Hoje no metrô a gente conseguiu manter o índice de mulheres na liderança. Hoje nós temos 23,89%. Então a gente conseguiu manter estável nessa, apesar de todas as eventuais reestruturações que tivemos, né, na companhia, a gente conseguiu manter esse nível, né? E ao mesmo tempo a gente conseguiu colocar mais mulheres conscientes da sua capacidade. Isso também legal. É um ganho. Sim. Ele talvez não seja mensurável assim no primeiro momento, mas ele está sendo falado. Sim, sim. Mais mulheres até acreditando que podem exercer funções de liderança. Os depoimentos que a gente trouxe aí desse último programa foram muito emocionantes, assim. Isso também gera um boca a boca na marca empregadora, né? Só atrai pessoas... Employer brand, né? Que a gente costuma comentar, né? E certamente deve melhorar com esses depoimentos, melhora clima, retenção, né? E aí que entra esse lado também, né? A gente percebeu, né? Que falava-se muito na época do censo na questão da segurança psicológica, né? E quando a gente tem ações com isso, as pessoas se sentem mais pertencentes, né? Estão me ouvindo, cada grupo tem a sua necessidade, a sua história, né? Os seus reveses, né? Enfim, e com isso a gente consegue melhorar o clima. Trazer dados como 33% de aumento de produtividade, 21% a mais de lucro em times diversos, melhora de clima, melhora de retenção, reduzir turnover. Tudo isso são coisas que, na prática, estamos sim falando de aumento de receita e aumento de eficiência operacional, né? Então, ganhou uma estrelinha lá. Bom, você ganhou a Liga Diamante pro CFO, ganhou seus 5 mil pontos lá. Ano que vem, vamos aumentar um pouco essa verba aí que vai melhorar ainda mais a história para o conselho. E também tem a parte de ESG, né, que muitas empresas estão investindo. Isso ajuda a entrar no relatório anual de sustentabilidade, de social, tudo mais. Legal, muito bom. Agora, Danilo, a gente tem uma pergunta que a gente faz sempre. Nilson, você quer fazer a pergunta? Eu sempre faço. Essa pergunta aí, né, acho que merece sempre tem aquele 1 segundo de silêncio, né? Mas, Danilo, o que significa a revolução da aprendizagem para você? Essa pergunta A vantagem é que é uma pergunta mais aberta, filosófica, né? Então não tem resposta certa, né? Não tem resposta certa. Mas na sua, né, como é que você olha para a revolução da aprendizagem? Tá, eu vou na linha de achar que é assim, é juntar a tecnologia
né, com o aprendizado pessoal, né? Então, quanto mais você conseguir levar cursos, né, conhecimento via tecnologia, porque a gente, que eu falei, no metrô, nós temos a grande maioria da empresa é operativa, trabalha nas estações, né? Como é que você leva esse conhecimento para quem está na linha de frente, né? Eu acho que é via tecnologia. Então, quanto mais a gente tiver recursos aí, EADs, enfim, que games, é para democratizar o acesso, engajar. Isso. E protagonismo, né, que está falando, a pessoa ser responsável. E a pessoa querer, exatamente, né? Aquele 70-20-10, a pessoa tem que ir os 70 tem que muito buscar. Bom. Muito bom, Danilo, muito bom. E agora, para o pessoal conhecer um pouco melhor, quem é o Danilo aí, tanto dentro quanto fora do LinkedIn? Fala um pouco sua carreira para a gente conhecer melhor. Tenho 33 anos de metrô. Ah, não é de idade, não. Não, pensei que era. Gente, aqui, eu tinha barba preta, cabelo preto. Quando entrei no metrô. Não tinha nem barba, eu acho. Tinha espinha, né? Não era barba, era espinha. E eu comecei na área técnica mesmo. Comecei na área de engenharia do metrô. Manutenção. Depois fui para a área de marketing. Trabalhar com ação cultural. Que trata dos eventos, das exposições no metrô. Fiquei muitos anos nessa área. Depois fui para a área de comunicação e para a área de RH agora. Que legal. E fora do LinkedIn, quem é o Danilo? Quem é o Danilo fora do LinkedIn? O que você gosta para a gente conhecer o Danilo sou eu, né? Essa pessoa que vos fala aqui. Sou pai da Rafaela. Quantos anos que ela tem? Tem 8 anos. 8, que legal. Marido da Natália. Que legal. Advogada. Bom, quem me conhece já conhece, né? Sou cantor, sou músico, então tenho um hobby aí de há 33 anos também faço isso. Cantor também? Então... Cantor, Vou chamar você pra gente tocar uma. Pode chamar. Nilson é baterista. A gente já forma uma banda aí. Vou montar a banda Revo. Banda revolucionária. Revolucionária. E é isso, eu sou uma pessoa bastante aberta a conhecimento, eu gosto de estudar, ler, aí tô na área certa aí. E dentro da música, qual é a área que você se identifica? Só cantor, mas que tipo de música? Rock, né, gente? Rock. Sou roqueiro. Não sei, Então, estamos na mesa certa aqui. Sou professor de canto também. Que legal. Enfim. Legal. Toca algum instrumento? Toco guitarra. Legal. Né? Mais canto que toco guitarra, mas... Mais brinca um pouco. E a filha tá indo pro lado da música? Minha filha tá. Minha filha tá indo pro lado da teatro musical, na verdade. Estou tentando trazer minha filha pra música, mas ainda não tive sucesso. Põe lá. Ela canta. Acho que ela nasceu com música. Conversar com a sua filha. Quantos anos tem sua filha? Eu tenho uma de 10 e uma de 5. Dá. Tá na época. Não, tem. Tem tempo, hein? Ela tá indo mais pro desenho. Mas enfim, isso aí é outro episódio aqui. Danilo, muito bom. Às vezes as pessoas querem fazer benchmark, querem conversar mais sobre esse assunto. Como que as pessoas podem te buscar? Onde que elas te acham no LinkedIn, por exemplo? Você tem LinkedIn? Tenho LinkedIn. Qual o seu arroba? Danilo Martiri. Martiri. Então, se você tiver uma trilha aí de liderança diversa ou quiser falar mais sobre esse assunto, Danilo fica à disposição aí para conectar no LinkedIn, não é? Adoro falar sobre isso, gente. Percebemos. Trocar. Assunto bacana. E no metrô também, só procurar a equipe de diversidade lá. Muito bom. Vamos lá. Perfeito. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a gente conseguiu explorar vários assuntos aí, desde o censo até o CFO Coração de Gelo, a gente conseguiu vencer. É isso aí, Danilo. Obrigado aí pela participação e pelos insights, né? Anotei bastante coisa aqui. Espero que quem está assistindo aí também tenha coletado bastante insights aí, porque é muito legal esse caminho com tantos líderes, né, Richard? Mais de 600 líderes, né? Garantir aí liderança inclusiva, né? Esse olhar da liderança com a perspectiva da diversidade e inclusão. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço. Richard, Nilson, obrigado, viu? Obrigado. E no nosso próximo episódio, vamos para um mundo super arriscado. Na verdade, é um mundo de riscos. Vamos falar um pouco sobre como que você faz para capacitar centenas e chegar a milhares de pessoas
sobre uma trilha de riscos. Mas calma, que não é uma trilha qualquer. É uma trilha muito complexa, muito grande, uma carga horária gigantesca e com temas super complexos, como Python, compliance, legislação, dados, negócio e uma mistura aí muito grande para muitos cargos. É uma coisa assim, quase uma pós-graduação na área de riscos. E como conectar tudo isso, né, dentro do contexto do mercado financeiro, só para colocar aquela pimenta. Exatamente. Mas se quiser saber mais, né, Richard? Estaremos com o Roberto Fernandes, que é coordenador de educação corporativa do Santander, para falar sobre esse case. Então, se quiser saber, não perca o próximo episódio.